Porque nós Porque estamos vivendo a igreja. A minha concepção, só pode discordar, se eu tenho todo direito, e também quem está nos assistindo. Mas na minha concepção, eu estou com 42, então eu nasci no final ali da restauração da igreja, do tempo da restauração. Nós estamos numa transição entre restauração e degradação. Ou seja, Filadélfia e Laodiceia. E eu penso que exatamente. nós já estamos com o pé mais em Laodiceia do que em Filadélfia. E o termo grego Laodiceia significa sentença do leigo. E eu acredito que nunca os leigos tiveram tanta voz e nunca deram tantas sentenças. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque o cara não... Se ele vai ao dentista, pastor Ronaldo Borges, e Sim, chega lá, o dentista não tá só o auxiliar, e o auxiliar fala assim, olha, o dentista teve que sair para uma emergência, mas senta aqui que eu vou fazer seu canal. O que o cara vai falar logo? De tô jeito fora. nenhum. Você não é dentista? Aí ele fala assim, poxa, mas eu já trabalho com o doutor há 20 anos. Eu estou 20 anos aqui fazendo, ajudando a fazer canal. Você fazer o canal, fica tranquilo. Ninguém vai deixar. Ok? O cara não entrega o corpo dele para uma pessoa despreparada, mas entrega a alma. Infelizmente, pastor. Infelizmente. Ou seja, eles entregam a alma deles na mão de leigos, ouvindo sentença de gente que não estuda a Bíblia, que não gosta de Bíblia. Exatamente. Porque um cara que vem dar uma sentença sobre o texto bíblico, que nunca leu a Bíblia, ele só pode estar de brincadeira, só pode estar... Porque assim, ó, eu dou muita aula pelo Brasil todo, né? E o que acontece? Geralmente, quando você está dando aula, sempre aparecem os espertinhos, os que se julgam mais inteligentes do que os outros, e querem aparecer, e se querem se contrapor o que você está falando, mesmo quando ainda você nem terminou de falar. Ou seja, primeiro, para você contradizer alguma coisa, você tem que ouvir tudo que a pessoa tem a dizer, para depois você contra-argumentar e dar o direito da pessoa de se defender. Defender a ideia, porque ela pode não ter colocado a ideia por completo, ela pode ter se expressado mal, você pode ter compreendido mal. Então, tem uma série de Claro. fatores que precisam ser observados. Ok? Mas essas pessoas, geralmente, pastor, que elas fazem? Elas se levantam e contrapõem. Quando eles levantam e contrapõem, eu faço perguntas simples, como: você sabe os 10 mandamentos? Porque quando geralmente eles se contrapõem, eles estão misturando o velho pacto com o novo. Concordo. É um evangelho andrógeno, uma mistura de velho pacto e novo pacto. E quando você tenta mostrar o novo pacto, eles acabam pensando no velho. Ou seja, eles não conseguiram ainda definir. E aí você faz perguntas simples. Sabe os 10 mandamentos? Não, não sei. Pega a Bíblia e olha, não sabe onde está. Como que você quer contrapor um professor? É. Eu sei a Bíblia quase toda de cor. O cara não sabe onde estão os 10 mandamentos e quer discutir. Então, literalmente Laodiceia, sentença de leigos. Anote isso aí. Nunca o leigo falou tanto e deu tanto palpite sobre assuntos bíblicos como agora. E nunca foi tão perigoso isso. Guarde isso no seu coração. Bora lá, pastor. Eu concordo, né? E existe, eu acho que precisa haver uma combinação, né? É, ministrar a palavra de Deus de forma a gerar vida nas pessoas também não tem a ver só com estudar a palavra, né? Existe um chamamento de Deus, né, para isso. Então, nem todo mundo no corpo é mão. Tem parte do corpo, cada um tem uma função no corpo. Não basta o cara achar, eu vou amanhã Exatamente. virar um E aí tem ensinador. aquela questão, né? Todo mundo tem capacidade para compreender a palavra vinda de Deus, obviamente. Agora, uma coisa é você receber a palavra, e todos podem receber a palavra, crescer, avançar, amadurecer. Agora, ensinar a palavra de forma a gerar vida precisa de um chamamento de Deus. Você vai ver isso muito claro nos escritos de Paulo. Paulo, ele dá ênfase o tempo todo dizendo, olha, eu fui chamado por Deus, eu sou mestre dos gentios, né? Ou seja, eu fui chamado para isso, né?
quando nós falamos de ministério, né? Obviamente que de forma individual, de relacionamento, todos podem ensinar uns aos outros. Mas ministério que de fato vai dirigir, vamos dizer que são os apóstolos, né? Aqueles que vão Vai botar nutrir o fundamento, corpo, né? que vai conduzir o corpo, isso não deveria ser feito por pessoas que bom, não vou falar não, deixa pra lá. Vamos lá. Pastor, vamos avançar para o 3 e 4, só para a gente ganhar tempo aí. Vamos lá. Com horário curto, 9h30, eu tenho que parar que 22 horas eu tenho mais uma classe dos códigos do reino. Vamos lá. Vamos lá. O segundo Verso sinal, 3 pastor. E 4 de Apocalipse, capítulo 12. Quer que eu leia, pastor? Pode ler, por favor. Também foi visto outro sinal no céu, pastor. Outro sinal, não é o mesmo. Outro sinal. Eis que um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão ficou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Ou seja, Satanás foi para cima, não teve medo da semente. Não, exatamente. E o alvo dele é sempre o filho, por causa da profecia. Então, ele para diante da mulher, ou seja, de certa forma ele se opõe à mulher, mas o interesse dele é o filho, o interesse dele não é a mulher. Claro, quando ele se para diante dela, ele está se opondo a ela. Ele se opondo, mas o interesse dele é tragar o filho. Tragar o filho. Vamos lá, vamos por parte. O dragão é o diabo. Já sabemos disso, né? Verso 9. Se o senhor puder ler aí, só para... Porque tem uns incrédulos aí no meio da aula. Bora lá. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás. Ou seja, o grande dragão que engana todo mundo, vai. É o diabo. Agora, olha só, pastor, eu vou falar algo aqui que eu só falei na minha escola por enquanto. Eu vou abrir aqui. E assim, não é algo que eu costumo falar. Mas olha lá. Existe algo peculiar em Deus, né, que nós chamamos dos atributos incomunicáveis de Deus, que um dos seus atributos incomunicáveis é a sua onisciência, que é saber tudo em todo o tempo e em todas as direções. Deus sabe tudo em todo o tempo e em todas as direções. Uma prova de que Deus sabe de todas as coisas, eu acho muito fantástico isso, é que existe uma profecia de Isaías, eu acho que é Isaías, não me lembro agora o texto direito, que fala sobre Ciro. Né? Profetiza sobre Ciro. Que Deus levantaria Ciro, levantarei Ciro, o meu ungido. Só que essa profecia, ela foi dada 200 anos antes de Ciro nascer. Ou seja, Deus sabia quem era o cara. Olha, eu estou estudando o livro de Hebreus. Sim. A carta aos Hebreus. De forma assim, a tentar passar algo que Deus tem falado assim no meu coração. Instruções que eu tenho recebido também de mentores para como passar isso, e eu acredito que contribua com essa visão que o senhor está passando. Sim, olha só. Posso continuar, pastor? Não? Pode. Olha só. Pode falar. Deus sabia quem era o cara, Deus sabia onde ele ia nascer, Deus sabia o que ele ia fazer, e até aí vamos dizer assim que está normal, né? Mas Deus sabia o nome do cara antes dele nascer. Ou seja, os pais de Ciro não servem a Deus. Eles não têm nada a ver com Deus. Eles não conhecem a Deus. Agora, como é que Deus sabia exatamente e Deus dá o detalhe do nome do cara? Agora, observe isso que interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero dizer dos detalhes. Deus sabe dos detalhes das coisas antes de acontecer. E aqui eu vou falar algo, e aí alguém pode ficar bravo comigo, não tem problema, não ligo, não me importo com isso. O dragão é vermelho, pastor. Exato. Vermelho. A cor dos comunistas. Pronto, é isso. Do meu ponto de vista, o braço mais forte do anticristo na Terra hoje é o comunismo. Porque presta atenção. Claro, porque o comunismo sempre tem a ideia de um Messias, de um Salvador.
E não só isso, mas qual que é a ideia do comunismo? Todos são iguais, vamos unir tudo. O anticristo é o que traz a solução, aparentemente. É o que traz a solução, unificação das moedas. Vê se isso não é comunismo. Unificação das moedas. Então, não vai haver mais essa disparidade de moedas, todos os países serão iguais, unificação das religiões, unificação da política e unificação das leis. Ok. Eu fiz uma live, pastor Ronaldo Borges, com o deputado federal Sim. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é também descendente da família real. Sim. Ele é tetraneto da princesa Isabel. É. Agora, olha que coisa interessante. Ele disse uma coisa, e é verdade. Você não vê comunismo em lugares onde a classe média é grande. Sim. O comunismo, para ele funcionar, tem que ter muita gente na linha da pobreza. Sim. Então, o primeiro passo do comunismo é empobrecer a população. Concordo É tirar plenamente. o cara da classe média, fazer do cara pobre. E há uma mensagem sendo pregada por toda a nação e no inconsciente do povo, que é uma mensagem de que as pessoas precisam se manter debaixo dessa escravidão financeira, que não pode crescer, não pode romper, que é errado, que não sei o quê, que nasceu para ganhar um salário. Ok? E quando você fala em prosperar, parece quase uma ofensa. Mas essa mensagem, ela é típica de alguém que quer empobrecer a nação. Nossa nação, nós vivemos uma democracia. Por mais Claro. que o Bolsonaro seja presidente, todo dia tem alguém em evidência. O ministro Claro. do Supremo, o presidente do Supremo, você tem lá o presidente da Câmara, né? Você tem senadores, sempre tem alguém, porque é uma democracia, são poderes em harmonia, governando, ok? E o presidente tem um tempo para chegar, um tempo para ir embora. Concordo. Né? Mas em todo lugar que há um comunismo, você tem um salvador, como no caso de Cuba, Fidel Castro, que é ad eternum. Exatamente. Como Exatamente. quis fazer o Chaves na Venezuela. Na Venezuela. Como que a Venezuela é um país rico. A Venezuela teve que empobrecer o povo num ponto para que os comunistas tentassem. E assim também na China, entende? Você vê que está perpetuando no poder. Vamos lembrar de Mao Tse Tung? Exatamente. Então, você empobrece o povo. Coreia do Norte. Agora olha que interessante. O símbolo da China, e nós sabemos que na grande maioria a China é comunista, né? Não pode ter Bíblia, não pode ter igreja, eles acabam com tudo lá. A grande maioria na China inteira é comunista. A bandeira é vermelha. E o símbolo é um dragão vermelho. Quando você pega um mapa, só depois alguém pode pedir a curiosidade? As pessoas que estão nos ouvindo entendem que esses 10 chifres são 10 governos, 10 reis? Eu acho que não, pastor. Mas algo interessante de se porque falar senão aqui... o cara fica pensando num dragão com um monte de cabeça e um monte de chifre mesmo. Isso não é literal, isso é linguagem simbólica. Linguagem simbólica. Algo importante a se falar, só para completar aqui a questão desse vermelho, eu tenho assim convicção no meu espírito que se remete ao comunismo, né, que está tomando conta do Brasil, do mundo também, né? Eu não duvido, não. Quando você pega um mapa gráfico de onde o comunismo está instalado e aonde ele não está instalado, você vê que toda a Europa está tomada. E também os países do Oriente, né? Inclusive China, Coreia. E os países da América é onde está mais preservado. Ou seja, onde América do Norte, América Central, América do Sul. América do Sul. Na verdade, os países comunistas declarados assim na América, nós estamos, Cuba e Venezuela, né? A Venezuela assim, não declara comunismo, eles estão declarando. Mas aí não... É um comunismo, mas estão declarando ainda, né? Declarando. Mas é só mentira. É que nem o dragão, né? Mente e engana bastante gente. Exato. Mas observe, interessante. O dragão tem 7 cabeças e 10 chifres. O anticristo tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, o que é o anticristo?
além de ser uma pessoa, está falando também de um governo. E esse Claro, o anticristo, governo... ele tem um espírito, né, que sobe do abismo. Exatamente. Exatamente. Aliás, o Então, texto ainda já diz até que o espírito do anticristo já opera. exatamente. Ou seja, do meu ponto de vista, o governo de um anticristo vai se estabelecer através do comunismo. Essa ideia vai pegar e, de fato, né, eu concordo aí com o deputado que falou no senhor na live, que a grande chave para o comunismo é extinguir a classe média. Você vê que há um abismo entre... em todo lugar que o comunismo opera, há um abismo. Gente Entre os muito que são pobre beneficiados e e gente a muito rica. população. Exatamente. Uma minoriazinha dos beneficiados que são muito ricos e o restante... Eu vi isso muito claro quando eu viajei para a Argentina com o senhor. Aquela época que a gente foi para a Argentina. Eu vi isso muito claro lá. Não tem classe média. Tem o muito pobre, que é a grande Porque se maioria, estabeleceu lá a mesma tentativa aqui no Brasil. aqui no Brasil. E que agora lá voltou, né? Que é a tentativa de quê? De estabelecer o comunismo com o nome de democracia. Nome de Porque eles vêm com democracia. o nome de democracia, mas a atividade é comunista. E o interessante é que eles não mudam a cor. A Exato. cor é Sempre vermelha. sempre A vermelho. cor é vermelha, não muda a cor. No mundo inteiro, a cor é vermelha. Ou Apesar que seja, nessa última eleição o PT mudou a cor para verde e amarelo. um ou outro, né, quis dar uma enganada aí, Quis mas... dar uma enganada, mas não cola, né? A gente sabe que eles são vermelhos, né? Exatamente. Ou seja, então esse grande dragão não fala hoje, nos dias de hoje, não fala do diabo presencialmente na Terra, mas fala do governo de Satanás por trás de uma ideologia Ok. vermelha. Boris, deixa eu só dar aqui um parênteses, uma coisa interessante que eu creio que é um avançar aqui do ponto. Você tocou num ponto muito interessante. É como se Deus Deus tem atributos. Um deles é a onisciência. E nós sempre nós atribuímos à onisciência de Deus todas as coisas futuras. Quero falar especificamente no caso do Apocalipse, tá? Que o Apocalipse vai falar de muitas coisas, como se essas coisas já tivessem acontecido. Por exemplo, houve uma batalha no céu, aqui do capítulo 12, verso 7. Essa batalha ainda vai ocorrer. Ela vai ocorrer. Quase todos os verbos e predicados no Apocalipse estão no passado. Concordo. E João, quando chegou lá, porque João foi tirado do tempo, nós temos aqui duas noções. Sim. Tempo e espaço. Nós, concordo, os homens, nos movemos nessa noção de tempo e espaço. Tempo é uma linha linear, ou seja, a eternidade passada, criação original, recriação. Porque entre a criação original e a recriação nós temos um juízo, depois nós temos Gog e Magog, outro juízo, e voltamos para a eternidade futura. Então, nós temos da eternidade passada para a eternidade futura. Essa é a nossa visão da coisa. Linear. Quando Deus fala, por exemplo, 200 anos antes, ou seja, ele fala de algo aqui. Aqui, nós temos a tendência de pensar o seguinte: Deus veio aqui na sua onisciência e voltou. Ok? Geralmente é assim que nós pensamos. E não está errado. Ok? Mas dá para ser mais preciso nisso. Como? Em Hebreus 9:14, vai dizer, se o senhor me permitir, eu posso ler lá? Por favor. Olha isso aqui. Isso aqui tem me tomado as noites, hein? Eu não tenho dormido por causa desses textos. Eu tenho ficado assim, muito tempo nele aqui, e tenho gastado mesmo tempo nele. Diz assim, ó, muito mais o sangue de Cristo. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi oferecido no tempo. Concordo. Tudo que Cristo ofereceu como filho do homem, como carne, ele ofereceu no tempo. Concordo. Ok? Mas por meio de um espírito eterno.
o Espírito Eterno foi responsável por introduzir todos os feitos de Cristo na Terra, na eternidade. E por que nós não entendemos? Porque na eternidade não tem mais tempo. Então, como que nós entendemos esses dois conceitos de tempo e espaço? Tempo, para nós, é linear. Ele é uma linha reta. Eu não sei se está dando para entender, mas assim, ó, o tempo para nós é como se fosse uma linha reta. Vai da Concordo. eternidade passada até a eternidade futura. Essa aqui é Concordo. linear, ok? Mas o tempo para Deus, ele é um círculo, assim, porque é a eternidade. Não é mais Concordo. tempo, é eternidade. É um círculo. Não tem comunicação entre tempo e eternidade. O tempo e a eternidade não se comunicam, a não ser por meio do Espírito Eterno. O Espírito Eterno foi responsável de pegar as obras temporais de Cristo e introduzi-las na eternidade. Porque, senão, um judeu lá do passado não poderia ser salvo pelo sacrifício de Cristo, que só foi oferecido 2000 anos mais tarde. Concordo. Quando o sacrifício de Cristo, olhe bem, o texto diz, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Mas presta atenção, Jesus Cristo ofereceu, mas ofereceu por meio do Espírito Eterno. Então, o Espírito Eterno pegou todas as obras temporais de Cristo e introduziu essas obras na eternidade. E é por isso que só em Apocalipse vai dizer que Cristo é um cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, para nós, numa visão linear de tempo, isso não é verdade. Cristo morreu na cruz há 2000 anos atrás, aproximadamente. Ok? Mas aí o texto de Apocalipse revela. Não, porque João está vendo. O que João está vendo? Que Cristo é um cordeiro sacrificado desde a fundação. Ok? Mas não é que Cristo é um cordeiro sacrificado desde a fundação. Porque se nós olharmos pelo entendimento do tempo, eu não sei se as pessoas estão conseguindo entender aqui, tem que elevar o nível da conversa para você entender. Clarificar a coisa para você, tá, irmão? Você que está nos ouvindo aí, não desce o nível, não, sobe o nível. Presta atenção. Entende isso aqui? Para nós entendermos, nós temos que entender o conceito de tempo. Passado, presente, futuro, uma reta linear, onde começa na eternidade passada e vai acabar na eternidade futura. Ok? Se você juntar as duas pontas as duas pontas do tempo, você vai juntar a eternidade passada com a eternidade futura, vai dar um círculo. E tudo é eternidade. Aí foi introduzido. Então não tem mais passado, presente e futuro. O que está na eternidade alcança o mais longínquo passado e alcança o mais longínquo futuro. Porque está na eternidade, não está mais no tempo. Então João pode dizer, cordeiro morto desde a fundação do mundo. E por isso que por um só sacrifício, por uma só oblação, porque senão nós íamos ter que fazer hoje, se Cristo não oferece por meio do Espírito Eterno, nós teríamos que fazer hoje como faziam os judeus, matar um cordeiro por ano, matar um Jesus toda vez que nós pecássemos de novo. E por que eu não preciso matar um Jesus cada vez que eu peco de novo? Porque o sacrifício oferecido no tempo, ele foi introduzido na eternidade. O que foi oferecido em uma linha reta foi introduzido em um círculo eterno. O que foi oferecido, o que foi feito no tempo, foi introduzido na eternidade. Nós não temos noção de espaço. Quem lê a Epístola aos Hebreus precisa sair da noção de tempo e de espaço que nós vivemos. Noção de tempo, passado, presente e futuro. Noção de espaço, altura, largura e comprimento. Ok? Mas existem dimensões em que a altura, largura e comprimento não significam nada. Ok? Porque Jesus disse, eu estou no céu, mas não estava no alto. Se você falar de céu hoje, nosso entendimento de espaço, céu é alto. Céu é no alto. Jesus estava em Jerusalém dizendo, eu estou no céu. Ou seja, a altura, largura e comprimento já não serve. Comprimento, altura e largura já não serve para esse lugar que Jesus está.
porque ele está numa dimensão diferente. Essa dimensão é o Pai. Do mesmo jeito que o Espírito Eterno introduziu os feitos de Jesus na eternidade, nós fomos introduzidos por esse Espírito na eternidade enquanto Espírito. Daí a questão da salvação que as pessoas têm tanta dificuldade de entender. E eu não tenho dificuldade nenhuma. Quando eu descobri que eu era filho de Deus, a coisa mais feliz da minha vida. Ok? E é ótimo ser filho de Deus, porque filho não tem como deixar de ser filho. Agora, olhe bem isso aqui. Quando é introduzido de novo, todos esses feitos que Cristo fez na carne, ele realizou na carne, realizou no tempo. Ele realizou preso a tempo e espaço no corpo, ok? Quando ele ressuscita, ele já não ressuscita limitado a tempo e espaço. Ele já ressuscita em uma dimensão de eternidade. Ele já ressuscita ali, na dimensão da eternidade. Olha o que João disse lá em Apocalipse capítulo 5. Eu estou vendo um cordeiro. Parece que foi morto. O senhor sabe muito bem, como eu, que o texto original quer dizer que acabara de ser imolado. Que acabou de ser degolado. Que parece que acabou de ser morto recente, agora. Ok? Mas quando João viu isso, nós estamos falando de 90 anos depois da morte de Cristo, aproximadamente. Lá em Pátimos. No ano 90 e da era cristã, aproximadamente. Ou seja, como que o cordeiro pode ter acabado de ser morto? Ou seja, João não está mais no tempo. João, quando vai para a eternidade, ele fica tão confuso que ele começa a perguntar para tentar ordenar no tempo. Porque João é homem. E o homem pensa na linha do tempo. Deus pensa na eternidade. Deus vê na eternidade. Então, na eternidade, o passado, o presente e o futuro não significam nada. Aliás, nem existe. Por isso que ele pode ser cordeiro morto, mas isso não poderia ser dito antes do Apocalipse. Ou seja, vou voltar aqui no ponto. Antes da ressurreição e ascensão de Cristo. Porque João é levado para o momento da ascensão de Cristo. O senhor sabe disso, em capítulo 4 está falando disso. João é levado para assistir a ascensão de Cristo, que está lá em Atos capítulo 1. Então, isso é uma visão boa para que a pessoa entenda Ciro. Para que entenda o que nós dissemos ontem. Deus disse, os que conheceu, predestinou, os que predestinou, chamou, os que chamou, justificou, os que justificou, glorificou. Ou seja, Cristo não vai me glorificar, eu já estou glorificado. Os verbos estão no passado. Já fui glorificado. Ou seja, no tempo, está seguindo uma linha. Mas como a obra de Cristo e tudo que Cristo adquiriu nessa obra foi pelo Espírito Eterno introduzido na eternidade, eu já estou glorificado. Lá, porque quem fala aqui, fala a partir da eternidade, não fala a partir do tempo. Nós temos que lembrar, João foi arrebatado. Ele não está falando a partir do tempo. Ele não está sentado na ilha de Patmos dizendo, olha, aconteceu isso. Não. Ele está no mesmo céu. Ele está nessa dimensão que Cristo disse que também estava. E ele está falando da eternidade para o tempo. E é muito importante entender isso. E é uma coisa que contribui para o Ciro. Óbvio, a onisciência de Deus, sem sombra de dúvida, é com clareza a primeira resposta. Ok? Claro. Mas dá para a gente avançar entendendo essa diferença de tempo e eternidade. Detalhe, eu aprendi recentemente algo muito importante. A eternidade é um círculo. O tempo é uma linha. Por que a eternidade é um círculo? Porque não tem começo nem fim. É uma aliança, pastor Ronaldo Borges. Aqui, ó. Concordo. É infinito. Entendeu? Concordo. Aqui não tem fim. Não tem começo e não tem fim. Já o tempo é uma linha que começa na eternidade passada e termina na eternidade futura. O tempo tem um tempo de ser tempo. Ou seja, o tempo tem um tempo para morrer. O tempo nasce. Exato. E o tempo morre. O tempo vai ter um tempo de acabar o tempo. Ok? Porém, quando você introduz na eternidade, quando o Espírito Eterno introduz na eternidade tanto os feitos de Cristo como aquilo que ele adquiriu com os seus feitos, ou seja, nós saímos do tempo. Nós não estamos mais nessa dimensão de tempo. Se nós não entendemos que nós não estamos mais na dimensão do tempo e continuar pensando, João estava lá no céu, pensando como homem. Quando vai acontecer isso? Já aconteceu. Ele está vendo. O que ele está perguntando é isso, assim, ó.
Como é que eu explico isso na minha dimensão de tempo? Como que eu ordeno cronologicamente? Porque o homem sempre pensa na forma cronológica das coisas. Ok? Mas nós fomos introduzidos na eternidade. A eternidade foi introduzida em nós. E nós fomos introduzidos na eternidade. A eternidade, ela está introduzida no homem. É intrínseca no homem. Agora, nós, os que nascemos de novo, fomos inseridos pelo Espírito Eterno na eternidade. E na eternidade, tudo que vai acontecer já aconteceu, porque a eternidade não está limitada a tempo. Então, quando Cristo acessa como filho do homem, não como filho de Deus, eu acredito, pastor, que se a gente puder amanhã falar um pouquinho sobre essas duas diferenças aí, filho do homem e filho de Deus. Quando ele acessa pelo Espírito Eterno a eternidade com as coisas que ele fez no tempo e adquiriu, essas coisas são transportadas para lá de uma forma muito poderosa. Porque tudo é circular. Agora, olhe bem. A Arca da Aliança representa Deus. Ok? E a Arca da Aliança tinha 4 argolas. Ela tinha 4 alianças dessas. 4 dessas. Sim. Okay? Essas alianças, elas eram usadas para passar uma vara. Uma vara de um lado, outra do outro. Os levitas seguravam as varas. O que separa Deus, que está na eternidade, do homem que está no tempo, são essas argolas. Ao mesmo tempo que elas separam, elas são a conexão. Porque as varas são de madeira revestida de ouro. São madeira e a casa revestida de ouro. A madeira representa a natureza humana e o ouro representa a natureza de Deus. As duas naturezas se conectam na eternidade por essa argola. Eu creio que essa argola é o símbolo do Espírito Eterno que introduziu o sacrifício de Cristo na eternidade, que está falando aqui em Hebreus, no capítulo 9, verso 14. Meu Deus. Ou seja, para Deus, todo o futuro é passado. Na verdade, Deus e tudo aquilo que está nessa dimensão não pensa mais tempo. Nós, por exemplo, João tinha acabado de chegar. Mas eu penso que os que permanecem lá também têm alguma noção de tempo, porque aqui no Apocalipse diz que tem pessoas que estão debaixo do altar de incenso, não é isso? Sim. Dizendo para Deus, até quando? Esse até quando revela a noção de tempo. Concordo. Essa é a ideia do homem. Mesmo no céu, o homem, a mente humana ainda está limitada a tempo. Por isso que eu penso, pastor, que o que nós temos para descobrir de Deus, a eternidade vai ser pequena. Meu Deus, meu Deus. E a eternidade não é linear como nós pensamos. Passou de 1000, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Passou de 1000. Agora eu vou ter que falar. Conclui aí o ponto aqui. Vamos continuar amanhã no capítulo 12. Não vai dar para sair do 12. Não, vamos deixar para amanhã então, pastor. Bora, amanhã a gente continua. Então amanhã a gente continua, mas eu quero falar assim. Eu vou só declarar. Amanhã eu mostro. Sim. Passou Meu de 1000, eu Deus. vou declarar. Promessa feita, promessa cumprida. O senhor Bora. pode me ajudar nisso aí. Vamos lá. Todo mundo usa um texto como se fosse para hoje, pastor. Que é Mateus 25. Dizendo que quando Jesus voltar, ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai. Porque eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava nu e você me vestiu. E esse texto não fala dos nossos dias, dos dias de hoje. Esse texto é especificamente no tempo da tribulação. E esses que vão dar de comer, dar de beber e dar roupa, não são crentes. Não são nascidos de novo. E as pessoas acabam que não entendem isso. Capítulo 25 de Mateus, vamos falar disso também amanhã, porque não vai dar tempo de falar hoje, mas eu vou declarar para você. Capítulo 25 de Mateus está falando de uma separação, uma parte do capítulo, de cabritos e ovelhas.
bodes e ovelhas, vai depender da tradução. Essas ovelhas são os homens ímpios que estão na terra no tempo da tribulação. Não é a mulher. Como que a gente pode chamar esse povo, o ímpio? Não tem outro nome, é ímpio. É o ímpio que está na tribulação perseguindo a mulher. Porque vai estar todo mundo contra a mulher. Não é à toa que as pessoas já estão desenvolvendo antipatia pela igreja. Ok? Concordo. Por quê? Porque os homens ímpios vão odiar a mulher. Vão persegui-la, vão matá-la. Quer dizer, o anticristo, um homem só, não vai fazer isso tudo sozinho. Quem está com ele? Mas quando isso começar a acontecer, a Bíblia diz, em Apocalipse, que um anjo vai parar no meio do céu e vai pregar o evangelho eterno. Qual que é a diferença do evangelho eterno para o evangelho da graça? O evangelho da graça tem dois aspectos: arrependimento de pecados e fé em Deus. De novo, o evangelho da graça tem dois aspectos: arrependimento de pecado e fé em Deus. O evangelho eterno também tem dois aspectos, o senhor falou ontem. Primeiro aspecto, temer a Deus e glorificá-lo, segundo aspecto. Então, os dois aspectos. Os ímpios que vão temer a Deus durante o período da grande tribulação, eles vão socorrer parte da igreja. Porque eles vão estar sendo perseguidos, eles vão estar presos. Vão estar passando por prisões, não vão. Lembre-se, quem não tem a marca da besta não compra e nem vende. Eles vão ter sede, vão ter fome. Já não vai ter praticamente água na terra nesse tempo. E essas pessoas que se compadecerem por temor a Deus da mulher, do povo de Deus, tanto da igreja como dos judeus, porque essa mulher é composta de dois aspectos também. Na tribulação é parte, o restante da colheita, e os judeus que foram selados lá no capítulo 7. Né? Os judeus que foram selados também vão estar aí. Agora, olha que coisa interessante. Esses que vão se compadecer vão dar de comer, vão dar de beber. Eles vão ser chamados justos. Ok? Mas eles não vão passar pela regeneração que nós passamos pelo novo nascimento. Eles vão ser introduzidos na eternidade, mas eles não vão nascer de novo. É diferente. E por isso que Deus vai precisar guardar o diabo. Porque a pergunta de alguém poderia ser no Armagedon, que vai se introduzir o reino de Cristo, por que Deus não elimina Satanás com aquela doutrina falaciosa da destruição do ser, da aniquilação do ser? Ah, Deus é bonzinho, Deus é tão bonzinho que ele nunca vai deixar ninguém sofrer na eternidade toda, nem mesmo o diabo vai aniquilar os seres. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz sofrimento eterno. Ok? Serão lançados no lago de fogo. O falso profeta foi lançado no lago de fogo. O anticristo foi lançado no lago de fogo. Por que Deus não lança Satanás no lago de fogo nesse mesmo momento? No fim da tribulação, iniciando ali, na parousia do Senhor, iniciando o reino de Cristo, o reino milenar. Porque Satanás vai ser útil para Deus no final do milênio. Essas pessoas que vão entrar na eternidade, eles vão morrer. Isso prova que eles não são eternos. E o que diz o texto? Que quem morrer com 100 anos vai morrer jovem. Porque eles vão ser restaurados à forma de Adão. Mas não vão ser filhos como nós somos. E esses são as ovelhas de Mateus 25, ou os cidadãos do reino. As nações serão restauradas. Isso é uma coisa muito interessante. Vão subir a Jerusalém. Diz o texto que 10 homens vão lançar a mão de um judeu para aprender o conhecimento de Deus, porque os judeus vão ser sacerdotes nesse tempo, esses que foram selados. E os vencedores serão governantes do mundo. O cara não está entendendo que os vencedores serão governantes do mundo. Então, só para você entender que ficar fazendo caridade hoje não te enquadra
nesse texto, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Não no contexto literal da coisa. Se você for lá em Mateus 25, nesse texto, você vai ver que está falando do momento da tribulação. Mas, guarde isso. Na imersão de Apocalipse, que vai acontecer sábado e domingo, eu vou descer águas tão profundas nesse assunto. Nós vamos entender toda a restauração que vai acontecer no milênio antes de entrarmos, propriamente dito, no novo céu e na nova terra, né? Porque o milênio vai ser um vislumbre da eternidade, mas no final do milênio, pastor, Deus vai soltar Satanás. Porque Satanás vai ser útil para Deus para provar as nações. E o que vai acontecer? As nações serão enganadas por Satanás. Vão receber dele poder e marcharão sobre toda a face da terra, como as areias do mar, contra a cidade do Deus vivo. Também pouca gente sabe que a cidade vai fazer uma parousia, né? Muita gente sabe que Cristo vai fazer uma parousia na nuvem. Pouca gente sabe que a cidade vai fazer uma parousia e que vão ser 2 reinos durante o milênio. Um reino inferior e um reino superior. E essas ovelhas fazem parte do reino inferior. Ainda que alguém do reino superior possa vir ao reino inferior, as pessoas do reino inferior não podem entrar na cidade, e muito menos, nem na cidade, não podem entrar na cidade santa, porque a cidade santa ela faz parte do reino superior, ok? E tampouco já foram introduzidos de forma a ter a vida eterna. Eles se perderão ainda, ou já estão perdidos, né? Porque nós estamos falando a partir da eternidade, o Apocalipse fala a partir da eternidade, já estão perdidos, porque já revela-nos o Apocalipse que as nações vão ser enganadas e que eles vão marchar sobre a face da terra como a areia do mar, contra a cidade do Deus vivo, marcharão contra Deus e contra a sua cidade, contra Cristo e contra a sua cidade, e contra os governantes dessa cidade. Então desce fogo do céu, Gog e Magog, a terra passa por uma purificação. Ela passou por 2 purificações de sal, ok? Gênesis 1, 2, o mar cobria a terra, e na Noé, o mar também cobriu a terra, por isso ela foi salgada, e essa foi a aliança de sal que Deus fez com Israel e com o seu povo, ok? Através de Noé, uma aliança de sal. Deus purificou a terra através do sal. Agora, ele vai purificá-la através do fogo, como um ourives tira do ouro a impureza. Então, está falado, está dito. Eu disse que passasse de mim eu ia falar, e eu estou aqui quase garantindo, pastor Ronaldo Borges, que ninguém que está nos ouvindo aí já tinha olhado para esse texto de Mateus 25, né, a separação dos cabritos das ovelhas, nessa perspectiva de restauração. Show de bola. Amanhã nós podemos continuar. Vamos continuar amanhã. Uma dica aqui, pessoal. Uma dica. Vamos fazer o nosso print. Mas eu acabei de postar um videozinho no meu feed sobre o Apocalipse. Né? Por que o Apocalipse é tido pelas pessoas como um livro que dá medo e um livro misterioso? E o que na verdade, o Apocalipse é? A revelação plena de Jesus Cristo. O versículo 1 de Apocalipse, a primeira palavra é revelação. E não é a priori a revelação do fim dos tempos ou das coisas que hão de vir. A priori é revelação de Jesus Cristo. Em nenhum dos 4 evangelhos, você pode me corrigir se eu estiver errado, pastor, mas em nenhum dos 4 evangelhos, Cristo é apresentado da maneira que ele é apresentado no Apocalipse. Nos 4 evangelhos, em nenhum momento vai se dizer de um Cristo que tem olhos de fogo, que os braços e as pernas parecem o latão reluzente que acabou de sair do fogo, que está vestido com uma veste branca que está salpicada de sangue porque pisou o lagar das uvas, ok? Tem uma espada de fogo aguda que sai da sua boca, que nenhum lugar nos evangelhos vai revelar Cristo na sua plenitude, como no Apocalipse. Então, quem ama a Cristo e deseja conhecê-lo, tinha que ler o Apocalipse. Mas é uma estratégia do diabo colocar na mente do povo que o Apocalipse é um livro difícil. É uma estratégia do diabo colocar na cabeça do povo que o Apocalipse é um livro que dá medo. Como dá medo conhecer como você vai ser no futuro? Porque tal como ele é, nós seremos. Como vai dar medo de conhecer o amado da igreja? Pô, esse é o desejo de todo mundo que tem o Espírito Santo. Conhecer a Cristo na sua plenitude. E Cristo na sua plenitude é apresentado no Apocalipse.